Oi, meu nome é Bex, eu faço espanhol pela UESP e sejam muito bem-vindos ao Daily Bex. Por aqui a gente fala de animes, de livros, de música, de cinema, de tudo isso e muito mais. Então, bora lá! Então, gente, no vídeo de hoje eu vou levar vocês para passar um dia comigo, então vai ser assim, tipo, meio que um vlog. Mas o que acontece? Eu... Deixa eu contar para vocês a minha história trágica. Não é trágico, eu também estou sendo um pouco dramático, mas é o que acontece. Como os bordões dos meus vídeos já entregam, eu faço licenciatura em Letras Espanhol pela Universidade Estadual do Piauí, eu já comentei sobre isso aqui em alguns vídeos. E aí, atualmente, eu estou já no segundo período do curso, né? E aí, quando eu estava no primeiro período, acabou que eu me interessei por alguns aspectos do meu curso e conversei com uma professora minha que mais se aproximava, né, das propostas que eu estava na minha cabeça. Só que assim, gente, uma coisa bem iniciante, porque assim, quando isso aconteceu, eu estava no primeiro bloco. E eu ainda estou iniciante, né, porque agora que eu estou, assim, terminando o primeiro mês do segundo período. E aí, nisso tudo, resumindo, eu fui parar em um congresso. Um congresso internacional de línguas e literatura, né, que foi, foi mal, que foi oferecido pela minha universidade, né, foi um congresso híbrido. Teve um dia de programação presencial, mas o restante das programações foram online, né, porque tinha gente não só daqui da minha região, mas também de outros países, de outros estados e afim. Então, assim, o bom da parte de um congresso híbrido é porque você consegue unir pessoas de todas as partes, assim, do mundo, do país, de forma mais simples, né? Porque, por exemplo, se fosse presencial, teria todo um custo. E online, né, a gente entra na plataforma e afim. Não significa que não aconteçam, assim, desafios e tal, mas, de modo geral, é um pouco mais viável. E aí eu tive a minha apresentação e tal, só que para a gente se apresentar, a gente precisa escrever um resumo, né? O resumo é basicamente a síntese do nosso trabalho. Bex, que diabo é isso? É tipo assim, basicamente no resumo, o nome já está dizendo, resumo, você vai falar de modo simples, né, resumido, sobre o que é a sua pesquisa, sobre o que é o seu projeto. E o meu projeto é mais um relato de experiência que eu estou fazendo junto com a minha orientadora, que é a minha professora, em formato de artigo, né? E aí tem alguns critérios que você precisa seguir, que eles são mais, assim, né, mais rígidos e afins, coisas do mundo acadêmico. E aí, a apresentação do congresso foi sexta-feira passada, dia 15 de agosto. E aí, sexta-feira agora, dia... Eita, as datas tô péssima. Dia 22, eu recebi um belíssimo e-mail dizendo que eu precisava entregar o trabalho escrito, né? Completo, não só o resumo, até segunda-feira agora, dia 25. Hoje são domingo, dia 24. O trabalho ele tem que ter no mínimo 8 laudas. E aí o que acontece? Eu tenho zero experiência com a criação de artigo, de tudo, porque eu ainda estou iniciante. E eu não tinha nenhuma noção desse mundo. Só que eu tenho uma excelente orientadora. A minha professora, assim, eu fico até envergonhada, assim, sei lá, de estar coisando, porque boa parte do trabalho, principalmente a parte teórica, é ela que está escrevendo junto comigo, né? Me ajudando. E aí, a parte que eu preciso escrever é uma parte que da própria dissertação dela, que eu li, da dissertação dela de mestrado, que eu li, e ela falou assim, ó, você faz isso de acordo com o que você leu aqui da minha dissertação. Ela é uma mãe. Mothering is mothering. E aí, hoje é domingo e eu preciso escrever a minha parte. Então, assim, vou levar vocês comigo para escrever a minha parte. E a gente vai criar um vlog. Mas eu também queria mostrar para vocês, olha, gente, como o meu notebook está lindíssimo. Eu ganhei esses adesivos de presente antecipado do meu melhor amigo Oli, Oli e Companhia. E aí eu me apaixonei. Inclusive fazia tempo que eu queria comprar uns adesivozinhos para decorar, né? Porque o bichinho é muito simplório. E aí aqui dentro também tem tem 2 adesivozinhos. E aí eu ganhei de presente pro meu amigo. E eu amei, tipo, literalmente amei muito.
E é isso, então, gente. Simbora de vlog. São 11h09. Eu tenho até, eu acho que eu tenho umas 3 horas para fazer boa parte do trabalho. Então, assim, muitas vezes a gente só. Inclusive, gente, aqui é a dissertação da minha professora de mestrado. Eu imprimi, né, porque para mim fica mais. Eu sou melhor rabiscando as coisas, lendo assim em papel. Tanto por causa também da minha visão, que acaba ficando muito cansada quando eu fico no celular ou no notebook. E aí eu imprimi, e aí inclusive ela está cheia de marcações, de anotações. E o tema da dissertação da minha professora é multimodalidade e letramento visual, análise de composições multimodais e instrucionais no material didático para IAD. Basicamente é tipo analisando, quando a gente está falando de modalidade, multimodalidade, a gente está falando de recursos que vão além do verbal. O verbal no sentido do texto escrito, sabe? Tipo, não é tipo, por exemplo, aqui é um texto verbal, ó, só é leituras, né? Tipo, você só vai ler e afins. E aí, quando a gente está falando de multimodalidade, a gente vai falar de vários recursos. Por exemplo, um post no Instagram, aqueles posts que tem imagens, que tem umas coisas assim, tudo organizadinho, que chama a sua atenção, ali é um exemplo de multimodalidade. O marketing em si é um exemplo de multimodalidade, né? Porque ele usa recursos além do texto verbal ali, ele usa a questão de imagens, de cores, as fontes, até a música que coloca, isso é composições multimodais. E é a partir daí que é o meu trabalho, porque quando a gente estava. Quando a professora ministrou a disciplina de língua espanhola 1 no primeiro semestre, a gente foi estudar sobre. A gente estudou sobre a história do espanhol, né? Do castelhano. Mais especificamente o quê? Quando foi que a língua surgiu, como foi que ela surgiu, os povos que deram origem a ela e mais principalmente aspectos linguísticos, ou seja, a questão dos sons, porque o espanhol barra castelhano, que a gente conhece atualmente, né, ele não, ele até ele ter essa composição que a gente escuta, ele sofreu muitas modificações ao longo do ano e foi por influência de vários povos, por conta da região e tudo mais. E aí a professora ela trabalhava com tarefas assim bem dinâmicas. A gente não era só texto, sabe, textos assim, de tarefas de escrever. Ela passava para a gente nuvem de palavras para a gente fazer mapa mental, a questão de, eita, era é, eu me perdendo aqui. Mas só sei que o que me fez querer fazer essa pesquisa foi um infográfico, que ela foi o nosso último trabalho que ela passou para a gente fazer, envolvendo essas questões, essas tarefas. E assim, gente, a experiência de fazer um infográfico foi muito interessante, porque o infográfico a gente vai montando uma linha cronológica e a partir daí a gente vai resumindo os principais pontos, né? Sobre o que a gente vai falar. E aí no infográfico a gente podia colocar imagens, a gente podia brincar, né, com os conceitos entre as imagens, representando coisas que estavam dentro do texto. E eu fiquei muito encantado com isso. E aí eu conversei com ela. E foi a partir daí que surgiu a ideia de fazer esse trabalho. E aí estamos aqui. Para vocês verem como funciona a pesquisa, porque além da dissertação dela que eu estou lendo, a gente também procura, né? Vou falar sobre multimodalidade, e como principais autores a gente tem o Kress e a gente tem o Van Leeuwen, né? Eles falam sobre a questão da multimodalidade, e aí, além da dissertação dela, eu estou lendo textos para entender melhor o que é multimodalidade, para conseguir fazer uma coisa bem estruturada e afins. Gente, como vocês são no quesito pesquisa? Tipo, vocês costumam usar assim, um apoio de inteligência artificial para fazer as pesquisas de vocês? Fiquei com essa curiosidade. Assim, eu acho que boa parte das pessoas atualmente costumam usar algum tipo de inteligência artificial, seja ela qual for, né? Porque tem várias. Mas eu confesso que eu não sou muito adepto a usar inteligência artificial. Assim, não é que eu nunca tenha usado. Porque, assim, até uma pesquisa que a gente faz no Google, a primeira opção que aparece é a opção com inteligência artificial, né? O que é meio assim. Pelo menos eu fico meio reflexiva, né? Mas eu tô aqui fazendo as minhas pesquisas para vocês verem, porque, assim,
eu tenho eu acabo tendo, assim, tipo, determinados bloqueios em fazer determinados tipos de coisa, principalmente se isso envolve inteligência artificial, porque eu não me sinto seguro com isso. Eu fico com muito, assim, receio de me deixar acostumar, usar o apoio de inteligência artificial e perder a minha capacidade, assim, de ler um texto e de tirar as minhas próprias conclusões sobre, sem precisar jogar na inteligência artificial e pedir para que ela me dê um resumo, ou uma síntese, né, daquilo que eu tô lendo. E assim, esses comentários não é para julgar, nem nada do tipo quem usa inteligência artificial. Só que para mim, especificamente, eu sou uma pessoa muito analógica, no sentido assim de eu gosto das coisas impressas, eu gosto de fazer anotações, eu gosto de ler, mesmo que me dê dor de cabeça, porque eu literalmente estou com dor de cabeça, porque eu estou lendo aqui o mesmo texto umas 4 vezes e eu ainda não consegui entender muito bem, mas eu fico assim porque às vezes eu tenho assim determinado receio de me acostumar fazendo isso e perder essa minha capacidade de tirar assim os meus próprios de usar mesmo assim o meu raciocínio lógico, a minha parte assim mais subjetiva de pensar mesmo. E aí eu fico assim, aí eu fico pensando, aí aqui pesquisando, e aí eu fico assim, aí dá vontade de cair na tentação de só jogar ali no em determinada inteligência artificial, me pedir para ela me dar um resumo daquilo, mas ao mesmo tempo fico me sentindo uma farsa se eu tentar fazer isso, sabe? E aí eu não sou muito adepto, não. Aí eu tô aqui, batendo cabeça, tentando ver o que eu posso subtrair do texto para eu fazer a minha parte escrita. São 1h09, exatamente 2 horas depois, e eu basicamente consegui escrever alguma coisa. Agora, gente, o saldo do dia são 5h13 da tarde, e aí eu fiz muita coisa, mas eu esqueci de gravar. Na verdade, o meu celular descarregou. E aí eu esqueci, e aí eu fui fazendo as coisas e tal, e aí esqueci de gravar. Mas, de forma resumida, o que eu precisava escrever, eu tentei escrever. Então, assim, eu tô esperando o retorno da minha orientadora, só que assim, hoje é domingo e afins, então assim, eu não vou mandar mensagem para ela de forma alguma, porque eu acho que não é muito conveniente, porque hoje é domingo. Ela que me mandou mensagem pela manhã, então eu tô esperando ela me responder para me dar alguma orientação, né? Mas de qualquer forma, amanhã é segunda-feira, amanhã a gente tem encontro e o prazo é até amanhã, né? Desse trabalho, né? Desse artigo que eu preciso entregar. Então, assim, fiz o que eu precisava fazer e ainda fiz até um pouquinho mais, porque o que acontece? Eu tô já indo para minha 4ª semana de aula, né? Porque as minhas aulas, elas retornaram dia 4 de agosto. E aí, esse mês foi muito atropelado, assim, muita coisa uma em cima da outra. Então, assim, teve a volta às aulas, teve a segunda semana, eu fui para congresso, um monte de coisa para entregar. Aí, essa semana agora foi razoavelmente tá dando uma amenizada, e aí essa semana que vem, agora essa que vai se iniciar, ela também vai ser um pouco atropelada. Então, assim, tava aproveitando as horas que eu tava tendo para reorganizar muita coisa. E aí, inclusive, estava organizando a minha pastazinha. Eu tenho eu não sei como é que chama isso, mas aqui são folhas plásticas e aí você coloca coisas aqui dentro, né? E aqui no caso eu coloco, a claridade vai ficar ruim para ver, na verdade, né? Mas aqui são folhas. Cada bichinho desse eu separo por matéria, né? Por disciplina. Aí o que acontece? Eu geralmente uso caderno, eu tenho muitos cadernos, só que cadernos para mim, para anotar coisas da universidade, não está sendo muito funcional, porque acaba que não tem muito espaço. Eu estava usando esse no primeiro semestre, ele é mediano, ó. Esse aqui é do tamanho normal, ele é assim, e eu adorei usar ele, principalmente porque ele não tem folha branca, as folhas dele são mais foscas do que, por exemplo, essas folhas aqui brancas. E aí, eu aproveitei e eu estou reorganizando todo o meu material, porque eu quero reescrever o material, as anotações que eu fiz no primeiro semestre, e aí eu arranquei as folhas usadas, e aí eu quero reescrever, né,
pegar as ideias principais, porque tem muita coisa rabiscada que também estava me incomodando. E aí, esse semestre, eu estou usando folhas brancas. Para mim, está sendo... Eu comecei a usar, tá com umas 2 semanas. Eu já usava, na verdade, e tal, só que agora eu estou usando mesmo assim, sem me apegar ao caderno. E aí está sendo até melhor, porque, por exemplo, eu consigo organizar de forma mais, como eu estou organizando aqui, de forma mais contínua. Eu coloco a data direitinho, coloco o título de cada disciplina e aí eu separo por blocos. E aí tá sendo basicamente isso. Então, assim, aí eu fui... As anotações que eu tinha anotado aqui desse semestre, eu passei toda para as folhas e organizei aqui, né, por ordem de disciplina e afins. E aí, basicamente foi isso. Então, assim, demorou, assim, bastante porque foi à mão, né, aí eu passei a tarde fazendo isso. E aí agora, vou ter que esperar ver o que a minha orientadora vai falar. Tô com muito medo, assim, de que eu acho que o que eu fiz tá, assim, meio errado. Não sei se tá meio errado necessariamente, mas sei lá. Tô meio perdido. Bastante perdido, na verdade. Mas, basicamente, o meu dia foi isso, gente. Eu não fiz nada mirabolante, assim. Foi, literalmente, passei o dia inteiro e o fone aqui piscando. Passei o dia inteiro, assim, fazendo essas coisas da universidade. Então, basicamente, esse foi o meu dia. E aí eu tô super cansada. E afins, mas faz parte do processo. Então, foi isso. Lembrando, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para ficar de olho nas notificações. E lembrando que todo domingo tem vídeo novo no canal. Então, até a próxima!